Olá, queridos irmãos, uma alegria estar aqui com vocês, transmitindo a palavra de Deus. Nós vamos meditar hoje no texto de Lucas, capítulo 22, versículos de 1 a 6, que eu dei como título A Alegria Maligna na Traição. É o texto que fala da traição de Jesus, os preparativos para isso. A figura do traidor nunca é uma figura bem vista. Eu me lembro quando eu era criança, que tinha uma brincadeira no sábado de Aleluia, que eles pegavam um boneco de pano enforcado e colocavam num poste, as crianças pegavam varas e cada uma malhava o Judas, né? Essa atividade era a malhação do Judas, e até que o boneco de pano se desfizesse, como se fosse aquela raiva contra o Judas que traiu Jesus, né? E a figura do traidor sempre é uma figura negativa. Aqui na história do Brasil, tivemos Tiradentes, que queria proclamar a independência, mas teve um traidor, o Joaquim Silvério dos Reis, que armou e acabaram prendendo todo mundo e matando Tiradentes, mas a figura dele ficou negativa na história. Negativa na história. Enquanto Tiradentes passou como o herói, a figura do traidor ficou negativa. O traidor é sempre uma figura negativa, porque rompe com a amizade, rompe com a lealdade, rompe com o compromisso, né, de um povo ou de quem quer que seja. E aqui a gente se vê também diante de uma pessoa que se coloca como traidor, no caso aqui de Jesus. Então o texto diz assim: aproximava-se a festa dos pães ázimos, que se chama a Páscoa, e os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando um modo de o matar Jesus, pois temiam o povo. Entrou então Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, que era um dos 12. E foi ele tratar com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Eles se alegraram com isso e convieram em lhe dar dinheiro. Ele concordou e buscava ocasião para lhe entregar sem alvoroço. Primeiro, Lucas nos diz que era a festa dos pães ázimos e da Páscoa. Na verdade, eram duas festas separadas. Pães ázimos era você comer ervas amargas, um pão sem recheio, sem nada, um pão seco, né, com ervas amargas, para lembrar o período em que eles passaram no deserto. Foi um período amargo, difícil. E a Páscoa era uma refeição onde eles sacrificavam um cordeiro, eles comiam o cordeiro juntos, como família, como grupo, e ali então eles bebiam vinho e eles tinham essa festa da Páscoa. Então eram duas festas, mas como as duas festas eram muito próximas, se dizia que era uma festa só. E era esse momento. Lembrando o seguinte, eles celebravam a Páscoa da quinta para a sexta. Na verdade, o dia deles começava à noite, então o que é para a gente a quinta noite, para eles era o início da sexta-feira. Quando o sol se punha, começava um novo dia para eles. Então, era quando começava a sexta-feira que eles celebravam a Páscoa. E Jesus vai celebrar essa Páscoa com os 12. Mas antes dessa celebração, esse homem já está fazendo alguma coisa. Aí diz o texto no versículo 2 que os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando um modo de o matar. E isso aqui é extremamente interessante. Por quê? Os principais sacerdotes e os escribas eram os líderes do povo. Eles eram líderes religiosos, porque eram eles que cuidavam da adoração no templo, sacrifício de animais, tudo aquilo no templo de Jerusalém. Ao mesmo tempo, eles eram líderes políticos de Israel, porque eles governavam Israel. Veja bem, Israel estava sob domínio romano. Então, havia um governador romano que cuidava de tudo. No caso, era Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos era quem mandava em tudo. Só que Pôncio Pilatos não se metia
na política do povo em si. O que é que Pilatos fazia? Pilatos garantia duas coisas. Primeiro, que houvesse segurança no sentido de que ninguém se rebelasse contra Roma. Porque naquela época já tinha os terroristas também, judeus, que eram contra Roma. Então Pilatos garantia que Israel ficasse sob domínio romano e não causasse problema. E a segunda coisa, Pilatos garantia a cobrança dos impostos que iam para Roma. Então isso ele garantia. Agora a questão de como é que o templo ia funcionar, como é que as instituições do próprio povo funcionar, Pilatos, isso aí é com vocês. E aí tinha até o rei Herodes, que era um rei que governava politicamente. Então veja, Pilatos não se metia nessas questões. E o rei Herodes também, ele não era muito chegado nessas questões de religiosas e do povo. Para quem é que fazia isso? Os principais sacerdotes e os escribas. Eles é que governavam o povo politicamente, religiosa e politicamente, as duas coisas. Então, esse grupo era o grupo que liderava, e esse grupo tinha o poder nas mãos. Eles sabiam que eles não podiam tudo, mas eles tinham muito poder. E o que é que esse grupo decidiu? Esse grupo decidiu que iriam matar Jesus. Quem era Jesus nessa época? Um pregador famoso, todo mundo seguia, ele fazia muitas curas, ele era querido pelo povo, tudo mais. A fama dele já era muito grande. E a fama de Jesus competia com a deles. Por quê? Porque Jesus não era do grupo deles, nunca foi. Nunca foi. Pelo contrário, quando os dois grupos, Jesus e esse grupo estavam juntos, houve mais embates do que concordância. Muito mais embates. Então, esse grupo odiava Jesus porque Jesus não era um deles. Jesus não participava do poder. Outra coisa, Jesus falava muitos ensinos contra eles. Jesus mostrava a hipocrisia deles. Se você ler Mateus 23, você vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus, vocês fazem isso. E Jesus vai dizendo uma série de coisas que eles faziam de errado. Então veja, esse grupo se sentiu confrontado por Jesus. Mas quem era Jesus? Jesus era um homem pobre, que andava ensinando, um mestre que não tinha nada. Eles tinham riquezas, eles tinham poder. Jesus não tinha nada disso que eles tinham. Mas porque Jesus estava trazendo problema para eles, o que eles decidiram? Nós vamos matar Jesus. Agora veja bem, esses eram os homens da religião. Esses eram os homens que cuidavam do templo, da adoração de Deus em Jerusalém. Eram os homens que, assim, de uma certa maneira, o povo dizia: lá estão os santos, lá estão os homens religiosos, conhecem tudo da lei de Moisés, conhece tudo. Quer dizer, vamos dizer assim, aqueles que deveriam ser os melhores para ajudar o povo, decidiram matar Jesus. Olha o ódio no coração. Às vezes uma pessoa é muito religiosa, assim, orar, ler a Bíblia, tudo mais, mas guarda ódio no coração às vezes contra os outros. Olha o disparate. Olha as coisas erradas aí. Olha a hipocrisia aí. Estou servindo a Deus, amo a Deus, leio a Bíblia, faço isso, faço aquilo, oro, tal, faço um bem aqui, um bem ali, mas odeio certas pessoas. Vê a incoerência. Vê a incoerência. E eles decidiram matar Jesus. Isso é o mais triste. Dentro dessa religião em Israel, os líderes que deveriam ser o exemplo de amor, o exemplo de boa convivência, decidiram matar Jesus, porque Jesus não era do grupo deles, e porque Jesus os criticava, e porque Jesus arrebatava o povo. Agora, veja bem, como eles eram muito poderosos, facilmente, quando eles decidiam matar alguém, facilmente eles arrumavam um jeito. Era fácil para eles, não era difícil, eles tinham poder. O problema é que quando eles decidiram matar Jesus,
diz aqui o texto, pois temiam o povo. Sabe qual era o problema para eles em matar Jesus? O povo estava com Jesus. O povo estava ao lado, o povo amava Jesus. O povo queria bem a Jesus. Sabe por quê? Primeiro porque Jesus era um deles. Jesus sempre foi pobre, sempre esteve entre os pobres, sempre foi povo com o povo. Sempre. Ele não nasceu num berço de ouro. Ele não nasceu numa família rica. Ele nasceu numa família pobre, muito pobre. E sempre foi pobre. Então, primeiro, Jesus era um do povo. Né? Segundo, Jesus sempre viveu entre o povo, amou o povo e fez bem ao povo. Ele curava todos os doentes. Ele pregava as coisas de Deus para o povo, coisa que ninguém fazia naquela época. Ou seja, a vida de Jesus era com o povo pobre, em especial os mais pobres. Era assim que Jesus vivia, com essa gente. E outra coisa, Jesus vivia com gente mal falada. Jesus vivia em festas com prostitutas, com publicanos, que era gente chamada de corrupta na época, né? Ladrões, mas Jesus andava com essa gente também, além de andar com o povo. Então veja bem, Jesus amava o povo e o povo estava com Jesus. Então, por que os líderes não mataram logo Jesus, já que eles queriam matar? Por que eles não mataram logo? Porque eles tinham medo do povo. Certo? Se a gente prender esse homem, esse povo se revolta contra a gente e dá uma surra na gente, pode fazer alguma coisa contra nós. Então a gente tem que ir com cuidado. A gente não pode só prender ele e matar. A gente tem que bolar alguma coisa para prender ele, para que o povo não se revolte. Então, meus irmãos, veja aqui uma coisa interessante. Jesus amava o povo. E olhe bem, o povo se tornou a segurança dele, para não ser morto. Para não ser morto. Se dependesse do povo, Jesus nunca morreria. Se dependesse do povo. Claro que a gente sabe que é plano de Deus, tudo mais, que ele morresse. E ele sabia disso. Mas, por que ele não morreu antes da hora? Porque o povo protegia. Sem saber, o povo não sabia que os sacerdotes queriam matar Jesus. Isso estava só entre eles. Mas pela atitude do povo de proteger Jesus, de amar Jesus, estar ao lado de Jesus, fazia com que os sacerdotes não o matassem. Então aqui é interessante. Jesus não foi morto antes do tempo porque era amigo do povo. Amava o povo. E o povo o amava também. Isso é interessante para nós somos evangélicos, às vezes a gente acha que quem não é evangélico é uma gentinha aí, que está por aí, e a gente vai fazer o favor de ser amigo deles, de ajudar. Gente, nós somos gente como essa gente, como todo mundo. Como todo mundo. O fato de sermos evangélicos não nos coloca num grupo em que nós somos os melhores. Jesus nunca se colocou como, eu sou o melhor aqui, hein? Não, ele foi povo com povo. E a gente deve ser povo com povo. Ah, mas tal coisa do povo eu acho pecado. Não faça, ué. Não faça, mas seja amigo. Seja amigo. Então essa sintonia de Jesus com o povo também deve nos orientar a termos sintonia com as pessoas do povo, independente da religião deles, se estão conosco ou não. Independente. Gente é gente para ser amada. Sempre. Sempre. E era isso que acontecia aqui com Jesus. Aí diz o verso 3. Entrou então Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, que era um dos 12. O nome Iscariotes era assim, da cidade de Queriote. Então, ele nasceu nessa cidade, Queriote, e o nome Iscariotes era de Queriote. Então, era só uma identificação, né? Assim como alguém diz, eu nasci lá em Fortaleza, eu nasci em Salvador, eu nasci em São Paulo, eu sou de São Paulo. Era apenas uma identificação, né? E o seu nome era Judas, que em hebraico é Judá, né?
Então tinha os nomes que eram usados, muito usados, né? Como hoje, né? Hoje é Felipe, hoje é Alisson, nomes assim. Naquela época era Judá, era José e por aí vai. Então, Judas era um dos 12. Ele participava do grupo apostólico dos 12. Ele ia celebrar aquela Páscoa junto com Jesus, a última. Ele estava lá na Páscoa. E Judas era um homem que, assim, trabalhou com Jesus o tempo todo. Por exemplo, Jesus uma certa vez não mandou os 12 de 2 em 2 e disse para eles: expulsem demônios, curem as pessoas, preguem o evangelho do reino. E eles disseram: Senhor, nós fomos e aconteceu tudo isso, os demônios se nos submetiam, as pessoas eram curadas. Olha, Judas estava lá, era um deles. Através de Judas, pessoas foram curadas. Através de Judas, demônios foram expulsos. Através de Judas, o reino de Deus foi pregado naquele tempo. Mas em algum momento do discipulado de Judas, em algum momento, ele disse: não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Eu acreditava que Jesus fosse o Messias, aquele que iria reinar politicamente em Israel, que iria nos livrar dos romanos, mas não acho mais. Mas tinha outro problema. Judas tinha outro problema sério. A Bíblia diz que Judas amava o dinheiro. João nos diz isso. Ele amava o dinheiro. E por isso ele se tornou o tesoureiro do grupo. Aquele que cuidava do dinheiro do grupo. Não deviam ter muita coisa, porque tudo era pobre, né? Tudo era gente pobre. O que eles tinham, eles recebiam de graça dos outros. Não devia ter muita coisa. Mas ele era o tesoureiro do pouco que tinha. E diz o texto que ele amava o dinheiro. Ele cobiçava o dinheiro. Então, alguém que era um apóstolo de Jesus Cristo, foi chamado para ser apóstolo, eu creio que começou bem, mas no meio do caminho ele amou o dinheiro. Ele se desencantou com Jesus e ele disse: eu posso ganhar um dinheiro em cima disso. Eu posso ganhar um dinheiro se eu entregar Jesus. Já me desencantei com ele e agora eu acho que eu tenho que ter alguma compensação por todo esse tempo que eu perdi aqui. Então veja, Judas deu uma guinada na vida dele. E Judas decidiu trair Jesus. Mas olha como é dito esse negócio da traição. Entrou então Satanás em Judas. Judas estava pensando tudo isso na cabeça dele. Mas Satanás entrou nele para lhe dirigir os pensamentos. Os pensamentos eram dele, mas Satanás começou a trabalhar a sua cabeça para que ele cumprisse esse plano, para que ele cumprisse. Ou seja, se nos desencantamos com Jesus, se não queremos mais Jesus, se não acreditamos mais nele, a gente vai dar ouvidos a outras vozes, que não é a voz do Senhor, é a voz do inimigo, que vai tentar destruir a nossa vida. E foi isso que Satanás fez. Ora, Satanás tinha interesse em matar Jesus. Senão não teria entrado em Judas. Senão não teria dado a ele as ideias para a traição. Era interesse de Satanás. Certamente, Satanás pensava que matando Jesus ele conseguiria a vitória. Ele venceria aquele homem. O que Satanás não sabia era o plano de Deus. Porque o plano de Deus envolvia a morte de Jesus. Satanás pensava na morte de Jesus como sua vitória. E é Satanás que está trabalhando para que Jesus seja morto. É Satanás que está trabalhando também nos líderes judeus. Porque eles resolveram: nós vamos matar esse homem bom. Ele é um homem bom, ele é um homem justo, mas nós vamos matá-lo, porque não é dos nossos. Quem está trabalhando na cabeça deles? Satanás, então, estava trabalhando pela morte de Jesus, pensando que seria a sua vitória, que ele não sabia que Deus ia virar o jogo, exatamente no que ele pensava ser a vitória dele.
Satanás então entrou em Judas Iscariotes, um dos 12. Aí o que Judas fez? Veja, Satanás entra, mas quem é responsável pelos atos é o Judas, não é o Satanás. Diz que Satanás entrou, mas Judas foi ao encontro dos sacerdotes. Judas foi. Ou seja, as decisões são de Judas. Satanás pode nos tentar, Satanás pode nos dar más ideias, mas se tomamos más atitudes devido ao mal que nós já planejamos, isso se deve a quem? A nós. Nós somos responsáveis, os homens são responsáveis. E não o diabo, não adianta ficar acusando o diabo. O diabo foi mais forte que eu e ele me mandou pecar. E ele me fez pecar. Não, é você que peca. Não é o diabo. O diabo tem os pecados dele. Mas é você que peca com aquilo que você faz. Então, Satanás entrou em Judas, mas Judas foi ao encontro dos sacerdotes. Então, irmãos, Satanás é o inimigo, Satanás nos tenta, Satanás quer nos levar para o mal, mas só vai para o mal o ser humano que quer ir. Só pratica o mal o ser humano. Não adianta colocar a culpa no diabo. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Aí foi ele tratar com os principais sacerdotes e os capitães de como lhe entregaria. Judas foi decidido a negociar a vida de Jesus, ou a prisão de Jesus. Eu creio que, não sei se Judas entendeu que eles iriam matá-lo. Talvez Judas pensasse, vão apenas prendê-lo e deixá-lo preso. Né? Talvez Judas pensasse isso. Não sei se Judas tinha a noção do que os sacerdotes pretendiam. Porque esse negócio de matar estava só entre os sacerdotes, não estava com mais ninguém. Só eles tinham esse plano. Então, o povo, e Judas era um do povo, o povo não sabia disso. O povo pensava que estava tudo bem. Então, Judas talvez, ao entregar Jesus, pensou o seguinte: vão prendê-lo e deixá-lo preso e está tudo bem. Aí acaba o movimento, eu ganho dinheiro e volto para a minha terra. Cada um vai para o seu canto, tudo acabou, mas eu saio com vantagem financeira. Judas pode ter pensado isso. E Judas então foi procurar os principais sacerdotes e os capitães. Ora, se foi procurar essa gente é porque sabiam que eles estavam atrás de Jesus. Isso ele sabia. A hostilidade era grande e ele ficou sabendo. Agora, o próprio Jesus tinha dito para eles 3 vezes: eu vou para Jerusalém, eu vou ser preso, eu vou ser torturado, eu vou ser morto, e ao 3º dia ressuscitarei. Jesus já tinha dito isso. Talvez, irmãos, o único que acreditou de verdade no que Jesus disse foi o Judas. Porque ele foi negociar com os sacerdotes, que eles sabiam que os sacerdotes não gostavam de Jesus. E lá foi ele, de como entregaria. Então, Judas decidiu trair Jesus. Judas decidiu que ele iria fazer o mal. E Judas decidiu que ele não seria mais apóstolo. Ele estava apóstolo, ninguém sabia o que ele estava fazendo, ele decidiu: não vou ser mais. Que triste quando alguém se desencanta com Jesus. Essa pessoa vai embora. Não vai ficar no discipulado. Não vai seguir Jesus. Que triste, que triste. Sabe, uma pessoa se desencanta com Jesus quando dizem para ela que tudo de bom vai acontecer com ela se ela aceitar Jesus. Aí acontece algum mal, morre alguém da família, fica desempregado, passa por dificuldades financeiras, passa por dificuldades dentro de casa, brigas, problemas. Aí ela diz assim: por que Jesus não me ajudou?
os outros ajudou, e eu? Então comigo ele não gosta de mim? Ele não quer saber de mim? A mão dele está pesando contra mim? E se desencanta com Jesus. Mas sabe, baseou sua fé numa falsa promessa que os homens disseram. Não baseou sua fé em Jesus, não esteve com Jesus. Não ouviu aquele que disse, no mundo tereis tribulações, tem de bom ânimo. Não ouviu aquele que disse, vós sereis odiados de todos, vocês serão perseguidos e matarão alguns de vós. Não ouviu esse homem. Não. Ele ouviu promessas de gente que até se diz líder de igreja, pastor, missionário, e que prometeu que a vida dele seria uma beleza de prosperidade. Se desencantou com Jesus. E aí é hora de ir embora e deixar Jesus. Que triste. Isso aconteceu com Judas. Que triste. Agora veja o que aconteceu com os líderes judeus. Verso 5. Eles se alegraram com isso e convieram em lhe dar dinheiro. Gente, o homem chega lá, ele sabe que é um dos apóstolos de Jesus, um dos que estão seguindo Jesus. Aí chega lá e diz, olha, eu vou entregar Jesus para vocês. Aí qual foi o sentimento deles? Eles se alegraram. Porque alguém ia entregar um homem para eles que eles queriam matar. Gente, a alegria de fazer o mal, essa é uma alegria macabra, né? A alegria de matar alguém. Opa! Encontramos um jeito de pegá-lo e matá-lo. E aqui a gente encontra a diferença entre quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus. O filho de Deus às vezes pratica o mal, mas o que ele sente ao praticar o mal? Ele sente uma profunda tristeza, uma agonia que o leva ao arrependimento. Eu errei, eu fiz o mal. É como Davi. Quando lhe apontaram o pecado com Betseba, o que ele falou? Pequei. E se arrependeu amargamente do que tinha feito. Agora, quem não é filho de Deus, opa, tem uma chance de matá-lo. É isso que eu quero matar esse homem. A chance me apareceu. Qual é o sentimento que brota no meu coração? Vou matar, vamos matar. Agora vamos conseguir tirar ele do jogo. Gente, eles se alegraram em matar uma pessoa. Eles ficaram contentes porque agora o plano deles de morte ia dar certo. Eles se alegraram com morte, eles se alegraram com mal. Essa é a alegria macabra. Agora, essa é a alegria daqueles que não são filhos de Deus. Eles se alegram com o mal. Eles se alegram com a injustiça. Lembra que Paulo falou sobre o amor? O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Esses aqui não. Esses aqui eles se alegram em fazer o mal, em praticar a injustiça. É o que aconteceu aqui. Essa é a alegria macabra. E acertaram, nós vamos dar uma quantia de dinheiro para você. Disseram a Judas. Uma quantia de dinheiro. O escritor Mateus diz que foi Judas que pediu dinheiro. Já o escritor Lucas diz que foi os sacerdotes que negociaram, que disseram, nós vamos dar dinheiro para você. Não sei como é que foi o trâmite aí, mas eu sei que os dois lados ficaram contentes, um em receber dinheiro e o outro em dar dinheiro para matar, para poder matar Jesus. Os dois lados ficaram contentes na história. Vocês estão entendendo? Então, gente, tem alegria que não é alegria do bem. Tem alegria que é alegria do mal. E tem gente que gosta e se alegra com o mal que faz. Esses não são de Deus e nem de Cristo. E não serão. A não ser que um dia se arrependam de tudo isso. Mas se não se arrependerem, não são de Deus. E nunca serão. E o castigo deles, óbvio que um dia Deus vai dar. Porque amaram o mal. Quando eles resolveram dar dinheiro, diz o verso 6, Judas concordou.
Opa, é dinheiro, tamo aí. Recebeu. Judas concordou e buscava ocasião para lhe o entregar sem alvoroço. Então veja, o problema que era dos líderes, como é que a gente faz para prender esse homem e matá-lo? Porque o povo o ama muito. O problema que era dos líderes, a partir da traição, passou a ser de Judas. Porque Judas começou a pensar, como é que eu entrego Jesus? Como é que eu vou fazer essa traição? Para que não cause alvoroço com o povo. Ele sabia também que o povo amava Jesus. Como é que eu faço essa entrega? Aí ele começou a pensar na maldade de como entregaria Jesus. De que forma, em que momento, em que hora. Ele começou a meditar. Vê, o coração dele, primeiro, se desenganou de Cristo. Em segundo lugar, ele começou a procurar vantagens financeiras para ele. E o dinheiro é sempre perigoso. E em terceiro lugar, ele já começou a pensar a como executar a maldade. Veja que Judas vai crescendo no mal. Veja que Judas vai caminhando para algo muito ruim. Como é que eu me torno parecido com Judas? Quando é que eu me torno parecido com os líderes judeus? Quando eu desejo fazer o mal para alguém que faz o bem. Eu vou fazer o mal àquela pessoa porque eu não gosto dela. Ela faz o bem lá, mas eu não gosto dela. Quando eu traio meus familiares e amigos fazendo mal contra eles. Quando fico feliz, quando meu grupo agride outros grupos, outras pessoas. Aí eu fico feliz. Meu grupo está batendo em outros grupos que não são nossos. Descendo a lenha nos outros. Aí eu estou todo feliz. Tá vendo? Eles vão receber o que merecem. Quando eu ajo assim, eu sou uma espécie de Judas. Eu sou uma espécie de principais sacerdotes aqui desse texto. Sou igual a eles. Igual. Quando eu ganho dinheiro ou poder fazendo coisas erradas. Eu vou traficar drogas, porque vai me dar dinheiro. Então eu sei que eu estou prejudicando, mas aí é problema deles, de quem consome. Quando eu faço o mal para ganhar dinheiro. Quando eu derroto o inimigo e me alegro com isso. Quando eu me vingo de alguém que me fez alguma coisa e digo, tá vendo? Você quis se meter comigo? Olha aí o que aconteceu com você. Mas eu me vinguei, eu fiz o mal. Eu me torno igual a Judas. Eu me torno igual a Judas. Quando é que eu me torno igual a Jesus? Quando alguém me fizer o mal, eu perdoo. Eu posso sim, vou me defender, mas eu não vou pagar com a mesma moeda. Eu não vou pagar com a mesma moeda. A minha moeda será o perdão. Aquele que te fizer o mal, diz o apóstolo Paulo, faz o bem. Faz o bem para ele. Então, eu tenho que decidir para mim mesmo se eu vou ser parecido com Judas ou se eu vou ser parecido com Jesus. Parecido com os principais sacerdotes ou parecido com Jesus. Eu tenho que escolher o que é que eu quero. E o que eu quero é o seguinte: farei o bem seguindo o exemplo de Jesus sempre, ou vou fazer o mal, vou me vingar, vou buscar dinheiro, poder na minha vida a todo custo. O que é que eu vou fazer? E pode parecer que essa foi a lição de Judas, sacerdotes, Jesus e tal. Não. É a nossa condição de cada dia. A cada dia nós estamos sendo colocados à prova nessas coisas. No nosso nível de vida, sim, no nosso nível. Mas estamos sendo colocados à prova da mesma forma que o Judas foi. A pergunta é: seremos parecidos com Jesus ou ficaremos parecidos com Judas, derrotados pelo mal? É uma escolha. É a sua escolha. É a minha escolha. Essas são nossas escolhas. Que nunca nos alegremos com o mal. Nunca.
jamais. Mas que a gente faça o bem, se alegre com o bem e sigamos a Jesus em humildade de vida. Deus os abençoe.